grosso de coisas positivas e algumas também menos interessantes e contribuem menos para que as coisas corram bem, nomeadamente as 2 ou 3 pequenas lesões que aconteceram e que são públicas, ao Alex, ao Tony e ao Bruno Teles. No grosso, julgo que os testes têm decorrido de acordo com aquilo que era a sua finalidade e por isso tem-se trabalhado num plano bidiário, com muita intensidade, com a boa resposta dos jogadores. Poderei dizer que está a decorrer positivamente. Em termos de projeto, de perspectiva, de ambição, é evidente que eu digo com clareza. Queremos um Vitória mais competitivo, aliás já o afirmei, com mais qualidade, com um futebol mais interessante, daí que aquilo que referi a alguns colegas da comunicação social é aquilo que posso voltar a afirmar. Este grupo de trabalho que não está ainda delimitado em definitivo, faz transitar um conjunto de jogadores relativamente largo da época anterior, por isso poderá adivinhar-se uma melhor identificação entre eles e também a capacidade de produzir um futebol mais interessante e que queremos também mais rentável. Ainda assim, é cedo para podermos estar a dizer com clareza que vamos ser mais fortes. Essa é a nossa intenção, essa é a nossa ambição. Vamos ver agora os jogos particulares que temos pela frente para podermos fazer uma avaliação mais objetiva daquilo que está ou que temos entre mãos e a partir daí poderemos então fazer algumas retificações e eventualmente corrigir qualquer tipo de insuficiência que tenhamos para tornar então, em definitiva, um Vitória mais forte. Julgo que é ou que o jogador fez uma reflexão que de alguma maneira o levou a perceber que, e de alguma maneira isso também mostra alguma afetividade por parte dele, na medida que abdicou de alguns privilégios materiais ao renunciar e ao voltar atrás com aquilo que era a sua primeira posição, e por isso julgo que para aquilo que eram ou que são os interesses de Vitória, esta segunda posição do Nilson é bem mais vantajosa. O que eu disse foi dito num determinado contexto, o contexto hoje é diferente e por isso o que eu espero é que o Nilson possa estar ao seu melhor e dar um contributo importante na defesa dos interesses do emblema que serve. Mantenho porque é um aumento do volume competitivo que temos pela frente, esperemos, na medida em que a Liga Europa, e caso consigamos que a nossa intenção de chegar à fase de grupos vai arrastar um conjunto de momentos competitivos que acresce às 3 competições internas, não é? A Taça da Liga, a Taça de Portugal e ao Campeonato Nacional, e por isso julgo que, no sentido de estarmos mais prevenidos para qualquer tipo de contrariedade que venha a surgir com qualquer um dos 3, a manutenção do Serginho, juntamente com os 2 que transitam, o Nilson e o Douglas, me parece ser aquilo que deverá ser feito e que nos dá mais garantias de um bom desempenho na baliza do Vitória. Ainda assim, são situações que são recorrentes, tocam a todos os clubes têm este tipo de problema, nomeadamente neste arranque. É evidente que por força de uma metodologia que estamos a utilizar, que obrigam a maior intensidade, porque temos compromissos a muito curto prazo, os jogadores estão a ser sujeitos e a correr maiores riscos de que lhes aconteça este tipo de coisas. Há que debelar rapidamente essas lesões, elas estão a ser tratadas, tem já 8 dias, ou mais 1 ou 2 semanas, os jogadores me serão entregues de novo para poder integrar o trabalho com a normalidade. Por isso vão perder 15 a 20 dias, não é catastrófico. Como disse no princípio, melhor seria que não tivesse acontecido, aconteceu, há que resolver o problema. Nem sempre é fácil. São 2 jogadores de 2 nacionalidades diferentes. Um é brasileiro e por isso tem algumas vantagens ao nível da língua e dos costumes mesmo para se adaptar rapidamente. Sabemos que o futebol europeu é muito mais intenso, muito mais rápido que o futebol brasileiro e por isso o Rodrigo terá que, também ele, e temos tentado passar essa mensagem, entender rapidamente essa diferença de ritmo e tentar adequar-se a ela. Relativamente ao Issam,
É um jogador mais problemático, tem uma cultura diferente, tem uma língua diferente, vem num futebol também ele diferente e também ele muito mais lento que o nosso, terá com certeza problemas maiores, em teoria, para se adaptar. No entanto, nem sempre as coisas são, na prática, aquilo que teoricamente deixam adivinhar. Aquilo que estamos a fazer é ajudá-los o mais possível em todas as vertentes, no sentido de que os mesmos possam responder no mínimo prazo de tempo possível. É uma situação que, quando cá cheguei, há cerca de um ano atrás, um pouco mais, me foi transmitida pelas, digamos que oficialmente, e também pelas pessoas que acompanham a vida do clube com alguma atenção. Eram muito críticos relativamente àquilo que era o meio-campo do Vitória, que já transitava de há 2 e 3 épocas. O ano passado fizemos alguma coisa no sentido de lhe dar uma melhor dinâmica, já foi relativamente boa a resposta que foi dada. A intenção agora, ao introduzir fundamentalmente o Olímpio e o Barrientos, é acrescentar algo mais que vá no mesmo sentido, ou seja, de termos um meio-campo, quer no plano defensivo, quer no plano da construção do jogo, seja mais eficaz, e por isso deu um contributo ao todo, à equipa, também ele mais conseguido. É também uma opção. Estamos a avaliar este grupo de trabalho, estamos em comunicação permanente com aqueles que, em última instância, tomam decisões. Estou a falar do diretor desportivo, do vice-presidente Paulo Pereira para o futebol e, em maior plano, do presidente Emílio Macedo. Por isso a minha função é, de facto, ir avaliando aquilo que tenho entre mãos e ir transmitindo às pessoas a minha opinião relativamente ao grupo de trabalho com o qual lido diariamente. Como sabe, o período regulamentar de inscrições é até 31 de agosto. Temos pela frente 2 meses. Muita coisa poderá acontecer daqui até lá. No entanto, é com estes que estou a tentar formatar uma equipa para os compromissos de curto prazo que temos pela frente. É um jogador, de facto, e hoje já é raro no futebol, muito talentoso. Hoje há muito futebolista construído, mas há poucos futebolistas com talento inato. O Rui Teno, esperemos que com o amadurecimento do seu projeto de vida se torne para ele mesmo mais claro, e a percepção de que o trabalho diário, de uma forma corrente, com o máximo de intensidade, é absolutamente necessário para poder rentabilizar o talento com que nasceu. Está, de facto, ele e os outros todos, mas ele particularmente, a dar uma resposta muito positiva às solicitações ao nível do treino que lhe são postas pela frente. Esperemos que sejam permanentes ao longo dos meses e da época toda. Se assim for, julgo que o Rui poderá fazer uma época muito diferenciada das que fez anteriormente, com essa tal intermitência ao nível da utilização e do próprio rendimento. É um jogador mais para a área. Como sabe, temos um ponta de lança referência, que é o Edgar. Os outros atacantes que possuímos neste momento são atacantes móveis, também eles muito importantes na dinâmica ofensiva de qualquer equipa. É nosso entendimento, e da direção do clube, como é óbvio, quando falo é nosso, falo coletivamente, acrescentar uma opção ao Edgar com um perfil semelhante. É nessa perspectiva que se tem falado do jogador que mencionou. Esperemos, porque é um dossiê que não me cabe a mim resolver, que a direção eventualmente consiga chegar a bom termo nas negociações que tem efetuado, e que no mais breve espaço de tempo, no caso de haver sustentação, o jogador integre o lote dos disponíveis que temos na nossa mão. Não tem problemas nenhum que seja novidade naquilo que é o contexto da comunidade vitoriana e vimaranense. É recorrente. Há um ano atrás, e vou outra vez, quando aqui cheguei, foi-me dito que o Alex era um jogador que vinha maltratado entre comas, da época anterior. O facto é que a crítica, no final da época
que há pouco terminou, o nomeou como o jogador mais regular e mais produtivo de todo o lote de vitorianos. O Edgar fez 15 golos, posso antever que fará mais na época que vem pela frente. E no momento em que o fizer, também os mais críticos serão, com certeza, mais tolerantes com ele, irão ajudá-lo a que esse número de golos possa vir a crescer. Não é coisa que me preocupa particularmente, conheço muito bem o clube. Antes do Alex foi o Flávio, antes do Flávio foi o Rogério Matias, enfim, há um rol de jogadores que não caiu nas boas graças, ou em espaços de tempo não cai nas boas graças da massa associativa, e ficam um pouco alvo de uma crítica que nem sempre é justa. A alternância tática é um fator importante. Uma equipa que joga sempre num modelo único ou tem, de facto, muito bem interiorizado e tem praticantes diferenciados, e pode dar-se esse luxo. No caso de um Futebol Clube Porto na última época, por exemplo. Por isso o 4-4-2 é um modelo alternativo ao 4-3-3 ou 4-2-3-1, consoante o triângulo do meio campo esteja de uma forma ou de outra, que teremos que conhecer e que os jogadores terão que conhecer para depois podermos utilizar de acordo com as tais características dos adversários e com as estratégias que iremos traçar para cada um desses momentos. Sorteio é sorteio, ele está feito há algumas horas atrás, ditou o que ditou, e por isso temos que lidar com ele. Já o ano passado o sorteio não foi muito interessante na primeira fase. O facto é que foi, de facto, ou essa primeira fase correspondeu, digamos, ao nosso melhor período ao nível do rendimento. Encontrar os 4 primeiros classificados da última temporada, Sporting de Braga, Sporting de Portugal, Benfica e Porto, ir à Madeira 2 vezes, a 2 candidatos europeus também, nas primeiras 7 jornadas, em teoria, tornam-se, de facto, um desafio de grande monta. A isso teremos que aliar uma supertaça e as eliminatórias para a Liga Europa, e por isso aquilo que temos pela frente são dois meses, agosto e setembro, de uma intensidade e de uma dificuldade enormíssima. Se calhar a fase de maior dificuldade de toda a temporada. Essa é a realidade, em teoria. É com ela que temos que lidar, não nos vai fazer de maneira alguma, entre comas, amedrontar ou perder a ambição. Vamos fazer com que sejam, de facto, desafios que despoletem capacidade para serem ultrapassados e, quem sabe, à semelhança daquilo que aconteceu o ano passado, possamos fazer desse primeiro ciclo uma das grandes fases da época. Se assim não for, porque também é uma possibilidade. Queremos é que haja compreensão da parte da direção, dos sócios, enfim, da própria cidade que vive o clube. Algumas pessoas de forma menos próxima, mas também sempre intervenientes, para de facto esse sorteio que de alguma maneira, ou essa fase, de alguma maneira se torna a fase mais complicada pelos fatores que atrás juntei.